Nesse vídeo daqui eu quero mostrar para você como que eu fiz a Vila Savoy modelada e renderizada completamente dentro do Blender. E esse foi o resultado que eu obtive. O propósito desse projeto, além de realmente puxar um pouco mais as minhas habilidades e fazer um desafio ali diferenciado ali para minhas técnicas de modelagem, foi também mostrar que é totalmente possível trabalhar com modelagens complexas para visualização arquitetônica dentro do Blender. E nesse vídeo daqui eu quero mostrar para você o overhaul de todo esse processo. Então eu já te convido a se inscrever nesse canal e clicar no sininho das notificações, porque se você quer saber como utilizar o Blender, que é esse software gratuito incrível para criar visualizações arquitetônicas de alta qualidade, então você está no lugar certo. Clica no sininho aí também para não perder nenhum vídeo, tá bom? O primeiro passo de qualquer trabalho de visualização arquitetônica é, sem sombra de dúvidas, não abrir o software 3D, de forma nenhuma. É você começar pelas referências. E quando eu digo referências, é você coletar o máximo de imagens possíveis que possam te dar um senso de orientação para quando você estiver trabalhando com o seu projeto. O maior erro de todos os amadores é acreditar que dá para você fazer coisa pelo memória realismo. E isso é uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, que memória realismo não vai te levar para lugar nenhum. Você vai ficar sempre na tentativa e erro. O correto é você ir atrás do fotorrealismo. E para você fazer fotorrealismo, você precisa ter fotos de referência. Com as referências coletadas, o próximo passo foi realmente colocar ali os arquivos DWG, os arquivos da planta baixa do desenho 2D, dentro do Blender. Neste caso em específico, eu preferi pegar todo aquele negócio 2D ali e montar a minha obra utilizando os desenhos do AutoCAD. Então, eu exportei aquilo do AutoCAD em DXF, que é um formato que o Blender suporta, e aqui no canal você pode ver, clicando aqui em cima, o vídeo onde eu mostro todo o processo para você fazer essa importação de um DWG para dentro do Blender. Mas o que importa é que eu peguei todo esse projeto, montei ele exatamente como se fosse o projeto em si, ali utilizando as vistas do Blender, e dessa maneira eu não ia precisar me preocupar com as medidas do meu projeto. Eu poderia meramente mudar entre as vistas ortográficas e realmente só utilizar as quinas daquele meu desenho 2D para poder dar snap, ou seja, era só trabalhar com 3D sem me preocupar com as medidas. Após montada a minha casinha com DWG, o que eu gosto de fazer é o blocking, ou seja, eu pego todas as bordas da minha obra e eu realmente vou ali fazendo ela de fora para dentro. Então eu começo fazendo um blocking para eu ver realmente como que é só o volume da casa mesmo, os arredores, e a partir daquele blocking é que eu vou modelando as partes específicas da obra, ou seja, dando espessura para as paredes, colocando piso, mas tem algumas partes que não dá para dar blocking, como é, por exemplo, essa parede na parte superior da casa. Ela não tem muito como você dar blocking nela, então o jeito foi modelar ela direto pra gente poder já ter uma noção, e a partir daquilo eu já deixei tudo pronto com todas as paredes exteriores e os pisos já colocadinhos para eu poder continuar fazendo a modelagem com facilidade. Feito o blocking, aqui não tem muito segredo, eu modelei as paredes internas e as paredes externas utilizando a planta baixa como referência, ou seja, foi basicamente colocar as linhas nos mesmos lugares que as linhas da planta baixa estavam. E eu preferi utilizar as ferramentas do Blender mesmo, ao invés de copiar as linhas do desenho do AutoCAD, para eu ter um pouquinho mais de controle sobre a qualidade das linhas que eu estava tirando. As linhas do AutoCAD não tinham tanta resolução quanto eu queria, e refazendo a linha eu ia ter um pouquinho mais de resolução para poder fazer a geometria ficar um pouquinho mais do jeito que eu esperava. Para fazer as aberturas de portas e janelas, nesse caso, fazer ali as aberturas das paredes, o que eu utilizei foi basicamente cortes simples, não quis fazer muita complicação, mas na parte inferior da casa, que é aquela parte que tem a fachada redonda, arredondada no caso, na fachada frontal, eu não tive muita escolha. Então, por ser arredondado, é muito difícil você fazer cortes manualmente. Independente de você estar em softwares como Max, 3D, Cinema 4D ou mesmo no SketchUp, que é tipo um dos softwares mais fáceis que tem à disposição aí no mercado, ainda é complicadinho trabalhar com superfícies arredondadas. Então o que eu fiz foi utilizar as ferramentas de Boolean do Blender, onde eu meramente copiei a parte superior, fiz um outro objeto que fosse o objeto que seria utilizado para fazer o corte ali na minha malha e fui cortando a minha malha até ela ficar com o formato que eu queria. Então é muito mais fácil fazer isso nessa parte de paredes redondas do que realmente usar o processo de loop cuts que eu utilizei na parte anterior, onde eu meramente só colocava alguns loops e fazia ali o bridge entre as faces para poder deixar tudo abertinho do jeito que eu queria. Esqueci de mencionar que para poder fazer as esquadrias eu utilizei um addon chamado ArcPack. É um addon que já vem integrado dentro do Blender, então você não precisa baixar nem instalar ele, é só ir lá nas
nas preferências do Blender e ativar ele, que ele já funciona normalmente. E com ele eu fiz as esquadrias e ele foi muito fácil de utilizar, porque você pode só clicar e selecionar quais janelas que você quer que sejam janelas fixas ou que sejam as janelas móveis, e o resultado final é bem incrível. Então o ArcPack foi realmente bem útil nessa parte, porque, convenhamos, modelar esquadria é difícil? Não, mas é chato pra caramba, né? Então tipo, o ArcPack acelerou a vida ali bastante. E para fechar com chave de ouro, na parte das esquadrias, as esquadrias de trás da casa, como elas mal iam aparecer, eu meramente coloquei um plane com Wireframe Modifier, que já acertou, afinal eles não iam aparecer muito. E na fachada frontal, realmente foi só o caso de utilizar um Array Modifier para poder repetir o padrão dos espaçamentos, né, entre as grades e dobrar aquilo sobre o espaço correto utilizando um Curve Modifier. Então eu fiz uma curva que realmente dava ali a forma que eu queria que as coisas tivessem e encaixei ali no canto e ficou tudo certo. Só que se você chegou até aqui, eu imagino que você tá querendo saber de como realmente que bota isso aqui pra ficar bonito, né? Como é que renderiza pra ficar tipo, top do top, daquele jeito massa. Primeira coisa, adicionei a câmera, utilizei ali a proporção áurea mesmo, só pra poder dar uma ideia legal, né, de composição. Centralizei ali mais ou menos com a minha câmera e deixei tudo certinho pra poder fazer ali a minha cena. E nesse ponto eu comecei primeiro dando uma esculpida no terreno. Então entrei ali no modo de esculpir do Blender e dei uma pintada ali bem cagada mesmo, só realmente para poder dar uma variada no terreno, mas sempre olhando para minhas referências para ver se estava tudo certinho e se o relevo estava pelo menos similar, né? E para adicionar a grama eu utilizei um addon do Blender chamado Scatter, que esse addon é simplesmente sensacional. Ele tem vários presets de grama dentro da biblioteca dele, o que deixa o trabalho tipo muito fácil. Ele tem um preço um pouquinho alto, mas pelo valor que ele oferece, ele realmente valeu muito a pena. Foi uma compra que eu não me arrependo e é uma compra que você só paga uma vez, não tem assinatura. Então estou bem feliz com ele. Adicionei a minha grama de acordo com os dos presets e movi para a próxima parte, onde adicionei as vegetações ao redor. Adicionando essas vegetações, o que eu fiz foi simplesmente utilizar as vegetações que tinham à minha disposição no addon Botanic, que também é um addon que eu uso extensivamente no meu trabalho, pelo mesmo motivo que eu uso o addon Scatter, porque é muito mais prático utilizar ele do que tentar ficar fazendo os meus próprios assets manualmente. Fiz dessa maneira para poder ficar mais fácil e adicionei as árvores de forma que fosse ficando apenas o que fosse necessário. E no final das contas, tanto a grama quanto as árvores, você consegue ver que eu coloquei ela apenas onde precisava. A grama eu utilizei alguns masks ali, exatamente para ela poder ficar só onde a minha câmera tá, ou seja, a minha cena ficou otimizada, e ainda utilizei uma mask de Distance Culling, que faz com que a grama vá ficando cada vez mais dispersa, ou seja, vá sumindo conforme ela vai ficando mais distante da câmera. No resultado final você nem vê diferença, parece que tem grama em tudo, mas olhando por cima você vê que não tem grama em exatamente tudo, só nas áreas que a câmera realmente pega. E isso é muito bom para otimizar a tua cena, porque grama e árvore pesam pra caramba. E isso é em qualquer software 3D, isso não é só no Blender não, tá? Quem usa SketchUp sabe que pesa. Bom, adicionado isso, né, tudo que eu fiz então foi terminar de colocar os materiais na casa. Como a casa ela é praticamente branca em todas as partes e com esquadrias pretas pelo lado de fora e esquadrias brancas pelo lado de dentro, então foi basicamente só ir lá no ArcPack, selecionar o lado da esquadria que eu queria mudar a cor, porque o ArcPack tem essa opção de você mudar a esquadria só de um lado, coloquei ali em preto e segui minha vida feliz. Já ficou perfeito para o que eu queria. E das texturas do geral mesmo, ou seja, do terreno que fica embaixo da casa, que era uma cobblestone ali espalhadinha, e da textura da casa em si, que eu utilizo uma textura de plaster, tudo eu utilizei de um addon que vem com uma biblioteca de materiais chamada Extreme PBR. Esse é um addon que eu comprei há muito tempo atrás e que eu uso ele sem nem perceber mais que eu estou usando, porque ele traz tantos materiais consigo que facilita muito a minha vida. Então eu acabo utilizando ele para tudo, coloco os materiais base lá utilizando ele e geralmente eu nem troco por materiais de maior qualidade, porque a qualidade dele já é boa pra caramba. Então, textura do terreno, eu só fui lá na categoria terreno e coloquei uma, textura de cobblestone é a mesma coisa, e a textura de plaster que eu utilizei ali em volta da obra também, mesmo esquema. Repara que tem um detalhezinho final aqui em volta da casa, e esse detalhezinho aqui, ele... né, tipo de um leaking ali, de um pouquinho de infiltração de tempo, né, aquela coisa assim de um pouquinho de água nas quinas, contando aquela história de que essa casa está ali há algum tempo e já tomou um pouquinho de chuva. Tudo que eu fiz foi criar um segundo mapeamento UV, o qual eu utilizei para a minha textura de leaking. Eu desliguei a opção da minha textura de leaking e tirei ela de repeat e coloquei ela em clip, para que ela não repetisse quando eu esticasse o meu mapeamento UV, e posicionei as minhas UVs de maneira que elas ficassem exatamente ali onde eu queria. Então projetei as minhas UVs de acordo com a minha view,
e encaixei elas do jeito que eu queria para poder colocar o meu link ali na borda. E depois eu só misturei as duas texturas lá no Shader Editor para que elas ficassem do jeito que eu queria, entendeu? Falando por alto assim parece complicado, mas isso é uma coisa que eu ensino lá no meu curso de Blender para arquitetura e interiores, né? Que é exatamente você mixar texturas diferentes a partir de uma determinada máscara, no caso. Depois disso, eu fiz algumas tentativas, né, algumas iterations, pode-se chamar assim, e até que eu decidi colocar algumas pessoas na casa porque eu tava sentindo que ela tava meio morta. E uma coisa que eu não gosto da Vila Savoy é ela ser tratada como um museuzinho ou como um ícone. E eu queria fazer parecer que ela era um pouco mais amigável, que ela era um pouco mais, sabe, casa de alguém. E para isso eu comecei a colocar pessoas nela, até que eu encontrei nesse pacote de pessoas que foi me cedido pelo artista 3D Real Life, que vocês podem encontrar ele no Instagram, o nome dele é Gabriel. Nesse pacote de pessoas tinha um garotinho sentado, exatamente para dar aquele tom praiano. Então peguei esse garotinho, coloquei ele do lado de uma bike, ali perto um ponto legal ali dentro da composição, e coloquei ele olhando para casa. Assim, eu confesso para você que eu não achei ele muito realista, exatamente porque o cabelo e a pele dele me tiram um pouco do senso de realismo. Mas ter ele ali, eu acho que foi uma coisa que me trouxe um feeling a mais. O feeling de que as pessoas que estão nessa casa são uma família, de que gente realmente tá morando ali, que essa casa pertence a alguém. E bom, que esse moleque é um puta playboy, né? Porque pra morar na Vila Savoy o cara tem que ter muita grana. Mas enfim, eu acho que trouxe um feeling legal, humanizou. E isso é uma coisa que eu sinto falta bastante nos renders de arquitetura. Depois disso, as configurações de render eu já deixo salva no meu computador mesmo. Então foi só realmente colocar pra renderizar e o resultado final é esse que você tá vendo aí na tela. Se você assistiu até aqui e você está interessado em saber como fazer renders de arquitetura dessa maneira, eu te convido a clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, onde eu vou te explicar tudo sobre como que você pode estar aprendendo a utilizar o Blender para criar visualizações arquitetônicas de altíssima qualidade. O link aqui na descrição vai te contar tudo que você precisa saber, beleza? Então dá uma clicada lá que a gente vai trocar uma ideia, ok? Enfim, se você gostou do que você assistiu já sabe, clica no gostei e comenta aqui embaixo que tipo de outra obra você acha que eu deveria fazer aqui no canal. Alguma obra icônica de arquitetura que você gostaria de ver sendo feita no Blender? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você acha, beleza? Muito obrigado por ter assistido aqui, se inscreve, clica no sininho, clica no gostei também se você gostou. Forte abraço pra você e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!